gosta de filmes de super-herói, né? Cada um tem o seu super-herói preferido. Qual que é o seu, Iago? Superman. Quem é? Homem-Aranha. Mateus? Henrique? Nilson? Ninguém falou contra a série, né? O que mais tem lá no tempo? Elizabeth? Mulher Maravilha? Estou brincando. Eu gostava muito do Vira-Lata. Lembra do Cipó? Todo o problema acabou. O Vira-Lata chegou. Eu gostava muito desse desenho. As crianças não eram nem nascidas ainda, né? E eu assistia. Por que eu estou falando isso? O que todos os super-heróis têm em comum? Eles sabem o que é ficção, né? Poder. Mas esse poder vem de quem? Não vem deles. Nenhum desses super-heróis, eles têm poder próprio. O poder não vem deles. Assim como nós, como crentes, o poder não vem de nós. O texto que nós lemos de 2 Coríntios capítulo 4, eu vou ler novamente, do versículo 7 ao 18, que é o que nós vamos destacar nessa noite. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, entretanto em nós a vida. Assim está escrito: criei, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Tudo isso é para o vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar as muitas ações de graça para a glória de Deus. Portanto, não desanimamos, ainda que nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior, ainda que o nosso exterior esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação dia após dia, pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. O poder que não vem de nós. Nós estamos acostumados com umas cartas paulinas, as epístolas paulinas, e geralmente quando falamos de uma carta, vamos lembrar de Romanos, Efésios, Gálatas, 1 Coríntios. Poucos lembram de 2 Coríntios. Pouco falamos, né? Até mesmo pouco pregamos. Faz muito tempo que eu não tinha, nem mesmo tinha assistido uma pregação a respeito de 2 Coríntios, nem mesmo me chamou a atenção para pregar, a não ser na semana passada, quando estava fazendo leitura bíblica. Esse texto me chamou a atenção. Nós sabemos que a primeira carta de Paulo, ele usa um tom mais acadêmico, né? Ele se coloca mais como um mestre, como um ensinador, como um doutrinador. Já a segunda carta de Paulo, ele assume o papel de pastor, de alguém que está realmente amparando as suas ovelhas. Se você prestar atenção, você vai perceber que nessa segunda carta, o tom do apóstolo Paulo é um tom mais acolhedor, um tom mais pessoal. É como se Paulo estivesse falando individualmente a cada um de nós. Quando nós lemos a Bíblia, e eu acredito que os irmãos pensam da mesma forma que eu,
você começa a ler a Bíblia e esperando ver aquilo que Deus tem para te falar. O que Deus quer falar comigo? É um momento a sós com Deus. Todos nós temos essa impressão. Deus está falando conosco. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, ele está falando individualmente com cada um de nós. É escrita a igreja de Coríntios, mas tomamos as suas palavras particularmente para cada um de nós. E o capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a responsabilidade solene que todo servo de Deus, todo servo de Cristo, todo filho do Senhor Jesus Cristo tem, que é transmitir a mensagem do Evangelho, é levar a mensagem do Evangelho de uma maneira clara. E não pode haver, o apóstolo Paulo fala nos primeiros versículos do capítulo 4, não pode haver nada que obstrua a clareza do Evangelho, a não ser para aqueles que estão com os olhos vendados pelo próprio Espírito Santo, conforme ele fala no versículo 4, né? O Deus dessa presente era perversa, cegou o entendimento dos descrentes, a fim de que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, as pessoas são cegadas, que não podem ver, mas nós temos como crentes, individualmente, um ministério de levar de forma clara o Evangelho. O Evangelho deve ser compreensivo, deve ser honesto, ele deve ser sincero. Essa instrução, ela, como eu disse, ela não é uma responsabilidade, ou não abrange apenas os pregadores, os pastores, os líderes de igreja. É lógico que muitas vezes num seminário, numa escola bíblica, quem está ministrando a palavra, ele vai usar, olha, os pastores, os pregadores têm essa responsabilidade de levar a palavra de Deus com clareza para as pessoas. Mas, no geral, todos nós somos responsáveis, cada crente, em particular, deve transmitir o Evangelho para aqueles que o cercam. Agora, muitos confundem o pregar o Evangelho como algo que deve ser uma obrigação de pessoas preparadas, como, olha, eu não posso falar para você de Evangelho, eu vou chamar o meu pastor, eu vou chamar o evangelista. Não. É uma responsabilidade que nós temos, né? Nós estamos debaixo dessa responsabilidade. Mateus 10, versículo 7, o Senhor Jesus Cristo, ele instrui os discípulos e ele diz assim: e à medida que seguires, pregai essa mensagem, o reino do céu está a vosso alcance. E o apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro 2,9, ele também instrui a igreja, 2 Pedro 2,9, ele diz: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos. 2 Pedro 2,9, 1 Pedro, desculpa, 1 Pedro 2,9, eu escrevi certo, eu aprendi a frase errada. 1 Pedro 2,9. Porém, é um texto bem conhecido, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a maravilhosa luz. O apóstolo Pedro aqui, o Senhor Jesus Cristo, não está falando para um grupo específico. Ele não está dizendo aqui, Pedro, porém vós que são pregadores, vós são pastores, vós são evangelistas e mestres. Não. Vós sois geração eleita. Quem? Todos os crentes do Senhor Jesus Cristo. E o clássico dos clássicos, Mateus 28, 18 a 20, e portanto pregar o Evangelho a toda criatura. Até mesmo o texto original diz: indo, por onde nós passarmos, nós devemos levar o Evangelho, devemos comunicar o Evangelho, para que as pessoas possam compreender de maneira clara o que é realmente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Pregar o Evangelho e testemunhar deve ser algo simples, como o apóstolo Paulo fala aqui, que é, em suma, apenas comunicar que o homem é pecador e que nessa condição ele, ao morrer, estará perdido eternamente. Estar perdido é estar condenado ao inferno. Então podemos transmitir isso. Mas ao receber Jesus Cristo pela fé, essa pessoa é salva
viverá eternamente com Deus nos céus. É um testemunho. A pessoa, ela pode ter um ou dois versículos para citar, mas ela pode fazer como o nosso irmão orou na sua oração. O cego, né? Eu era cego, agora vejo. Né? Todo mundo quer saber se era cego de nascença, ou perguntar para o pai: esse menino nasceu cego mesmo? Ou você que era o cego? Sou eu. E como é que você está vendo? Quem fez isso? Olha, eu não sei, eu era cego, agora vejo. Então, é o que nós vamos fazer: esclarecer o Evangelho de maneira bem clara, de maneira bem simples. Por isso que muitas vezes um grande pregador, ele não é um grande erudito que fala palavras difíceis. Muitos antigamente faziam um trabalho de evangelismo nas ruas, e pessoas simples, às vezes no segundo, terceiro ano primário. Lá em São Paulo tinha na rua direita um pregador que era famoso. Acho que era na rua direita, né? Acho que era na rua direita, ou no largo ali. E diziam que o radialista, quando dava 18 horas, dizia 18 horas, nesse momento o pregador da rua direita começa a sua pregação. Era um homem simples. A gente vê às vezes na rua, né? Pessoas simples. Eu já parei para ver alguns que estavam pregando o Evangelho, outros na verdade não estavam pregando nada, né? Mas alguns pregam o Evangelho. E às vezes uma conversa, um café com um amigo, um intervalo do trabalho, falar da época do Natal, né? Podemos expressar o que realmente significa o Natal. E aqui então Paulo, ele reflete a partir do versículo 7 sobre um instrumento humano ao qual é confiado esse tesouro maravilhoso que é o Evangelho, a pregação do Evangelho, a mensagem do Evangelho. Paulo fala também, temos esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Então, o tesouro da mensagem do Evangelho está em vasos de barro, que somos nós, né? O corpo humano, com toda a sua fragilidade, nós podemos a qualquer momento nos machucar, perder a vida. Não somos fortes. Um vaso de barro, se você jogar no chão, ele quebra, né? O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele faz esse contraste entre os dois, entre o tesouro e o vaso de barro, né? E é de uma maneira tremenda, porque o Evangelho é como um diamante precioso que cintilha intensamente todas as suas facetas. Você já pegou uma joia, irmão, um diamante, né? Um diamante do tamanho de um ovo, né? Você olha assim, você vê, né, aquelas cores lindas, um diamante verdadeiro, tá? Não estou falando desses diamantes falso, não, né? Como ele vai cintilando, né? As suas facetas. Agora, se você pega esse diamante e coloca num pote na sua casa, aquele pote tem algum valor? Não tem valor nenhum. O que tem valor é o que está dentro dele. Mas você sabe que ele tem algo de grande valor, você vai cuidar. Se vier um ladrão roubar a tua casa, o que tem aqui nesse pote? Isso é só tranqueira, é parafuso. Não sei se alguém faz como eu, às vezes guarda parafuso em potes, né? Moedas, guarda em potes. Isso é parafuso, é coisa velha aí. Ele vai olhar o pote de barro, sem graça, não vai dar valor algum. Mas o extraordinário é que lá dentro tem um tesouro tão valioso que o ladrão, você pode falar, ele levou o computador, levou a televisão, mas aquele diamante ele não levou. Um tesouro tão valioso foi confiado num recipiente tão frágil e simples como o nosso, vasos de barro. Uma poetisa chamada Amy Frances Bevan, ela expressou essa gloriosa verdade num poema onde ela escreveu: vasos de barro desfigurados, disformes, portam riqueza inimaginável, tesouro celeste resplandecente, Cristo reservado aos santos na terra,
vasos quebrados e frágeis levam através das eras. Não obstante, riquezas concedidas por mão generosa, grande dádiva de Deus, seu Filho precioso. Ó quão vazios e humildes são, desprezíveis e despercebidos, desconhecidos. E para Deus, um vaso sagrado, repleto de Cristo e nada mais. Não pode a terra toldar a glória, não pode o homem obscurecer a luz, ao contar de Cristo a maravilhosa história, quebrados, vazios, repletos do Senhor. Deus, Ele determinou que o seu precioso tesouro, o Evangelho, fosse colocado em vasos de barro. Por que Ele fez isso? O apóstolo Paulo responde: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. No finalzinho do versículo 7. Não está em nós o poder. Deus, Ele não deseja que as pessoas atentam para o instrumento humano, mas sim para o poder e a grandeza do Senhor. Embora muitas vezes nós fazemos isso, talvez não deveríamos fazer, mas nós falamos de pregador, fulano de tal, ele é um grande pregador, ele prega tão bem, eu quero ouvir, eu paro para ouvir pregar, mas na verdade ele é tão humano quanto nós, fraco, inadequado. Por que Deus fez isso? É para que todo louvor e glória sejam dados ao Criador e não à criatura. Conta uma história de eu esqueci o nome dele, Newton alguma coisa, puritano, 1700 e pouco. Ele estava pregando, fazendo campanha evangelística nos Estados Unidos inteiro, e ele foi convidado numa igreja e combinou com uma igreja no dia tal, então eu estarei pregando lá nessa igreja. E aí isso foi feito com antecedência, e ele, ao abrir o jornal, estava lá: grande encontro evangelístico com um grande pregador fulano e tal. Saía na rua cartazes com o nome dele. Chegou no dia, a igreja pilhada de pessoas, ele não apareceu. Não apareceu. Aí lá os responsáveis fizeram um culto lá, e no outro dia chegaram a procurar ele: mas você tinha um encontro lá? Não, você tinha um encontro com um grande pregador. Eu não sou esse grande pregador. Nós somos apenas vasos que guardamos um precioso tesouro. Outro escritor, de nome comenta: experimentamos a alegria secreta ao descobrir que o encargo recebido excede nossas forças, pois se nosso esforço fosse bem produzido, todo louvor será dado a Ele e não a nós. Pois se no nosso esforço algum bem produzir, todo louvor seja dado a Ele e não a nós. Ou seja, ao expressar o Evangelho, ao pregar o Evangelho, ao testemunhar para as pessoas têm que olhar para Cristo e não para nós. Mais um outro comentarista, nome de Jové, ele diz assim: há algo de errado quando o vaso priva o tesouro de sua glória, quando a caixa atrai mais atenção do que as joias dela guardadas. Há uma séria distorção de ênfase quando a pintura é preterida à moldura, e é destacado a louças e os talheres. Vou ler de novo. Há uma séria distorção de ênfase quando a pintura é preterida e a moldura é destacada. Você vai lá no Museu do Louvre, tem a Mona Lisa. Olha que moldura linda, olha o detalhe da madeira, que lindo. E a Mona Lisa mesmo está lá, você nem pega, né? Nem olha, né? Um grande quadro, né? A pessoa não vai ver a moldura. E ele continua então. Então é algo estranho quando você valoriza mais a moldura do que o quadro, quando as louças e os talheres se tornam substituto da refeição, né? Então a Elizabeth preparou uma comida maravilhosa, mas você fica encantado com os talheres. Lógico, a gente coloca talheres mais bonitos num jantar especial, mas se a comida estiver ruim, não vai ser talher de ouro que vai dar, né? Você pode comer prato de plástico, garfo de plástico. Se a comida for boa, você vai guardar o quê? Lembrando aquela boa comida. Ele continua dizendo o seguinte: há algo desordenado no serviço cristão quando a excelência e o poder é nossa e não de Deus. Tal excelência é extremamente passageira,
murchará e em um instante, como a erva cairá em esquecimento. Ou seja, não somos nós, mas é a mensagem de Deus. Quando Paulo escreve o versículo 7, eu quase tenho certeza que Paulo estava pensando no episódio registrado em Juízes capítulo 7. Lá em Juízes 7 é a passagem de Gideão, em que o povo, seu exército, com trombetas, cantos vazio e tocha. Nós conhecemos bem a história, né? Elas deveriam ser colocadas dentro do cântaro, e ao sinal de Gideão, os soldados iriam tocar as trombetas, quebrar os cântaros. E o que iria produzir temor nos soldados? Quando vissem os cântaros sendo quebrados e as tochas radiando sua luz. Os inimigos ficaram apavorados, imaginando estar sendo atacados por um grandioso exército, quando na verdade havia apenas 300 israelitas. Ali então, nós encontramos a lição, no caso de Gideão, a luz do bíblico, quando os cântaros são quebrados, é que trouxe o temor, e não os 300 soldados. Da mesma forma, é somente por meio de vasos humanos quebrantados e submissos ao Senhor que a luz do Evangelho pode brilhar com todo o resplendor. Deus usa pessoas frágeis como nós, porque o poder do Evangelho, o poder não é nosso. E pelo fato de o tesouro ter sido confiado em vasos de barro, por um lado parece ser algo vergonhoso e derrota, mas por outro lado há uma vitória perpétua. Por quê? Porque a aparência externa que o apóstolo Paulo ele fala isso, né? A aparência externa é de a disputa fraqueza, mas na realidade a força é incomparável. Ele fala no versículo 8 a 10, chama a atenção do fato que, como vasos de barro, nós sofremos pressões, somos atribulados, somos perseguidos, somos abatidos, né? Somos desamparados. E embora estejamos cercados de problemas, esses problemas não nos paralisam. O irmão Marco hoje de manhã ele mencionou o exemplo da vida do Mário Salgado, que ao descobrir que tem grupo, não parou a vida, continuou a vida. O servo de Deus, todos nós, como crentes, vivemos uma vida de morte constante. Nós não podemos ficar paralisados, pelo contrário, devemos continuar, porque durante o tempo que o Senhor Jesus nos deu, nós devemos fazer a sua vontade. Muitas vezes a pessoa se apega tanto a essa vida que ela fica paralisada para viver. Ela tem tanto medo de morrer que ela não faz nada, né? Semana passada, um palestino que esteve no Brasil, não vou lembrar o nome dele agora, não é um nome difícil, mas não vou lembrar o nome dele, esteve um homem chamado Filho do Hamas. Ele é filho do homem mais poderoso do Hamas que esteve no Brasil. Ele deu algumas entrevistas, entre essas entrevistas, uma que eu ouvi, o repórter perguntou: você não tem medo de morrer? Ele falou: qual é a experiência da morte? É a mesma da vida, é um estado passageiro. E ele parece que é convertido, né? Ele era terrorista, foi preso, levado para Israel, lá ouviu o Evangelho e se converteu. Então ele fala: olha, a nossa vida aqui, ela não tem você não pode se apegar a ela como se fosse algo inacabável. Um dia vai acabar. Então, apesar dos problemas, eles não podem nos paralisar. Apesar da realidade da morte, ela não pode nos paralisar. Nós temos que viver uma vida de morte constante. E durante o tempo que o Senhor Jesus nos deu, devemos continuar pregando o Evangelho. Assim como o Senhor Jesus Cristo fez enquanto Ele esteve aqui na terra, Ele ensinou, instruiu os seus discípulos que, mesmo expostos à violência e à perseguição, continuaram firmes. Os discípulos do Senhor Jesus Cristo, nenhum deles teve vida fácil. Todos eles morreram de uma certa forma trágica. João morreu velhinho, mas morreu velhinho, preso na Antipátia. Nos encontra a história que ele foi jogado no tonel de óleo fervente. Então, embora sejamos perseguidos, expostos à violência, isso não é sinônimo de derrota, mas sim de vitória. Por quê?
somos frágeis internamente, mas somos fortes externamente. Por isso que o apóstolo Paulo fala que, embora sejamos perseguidos, versículo 9, somos amparados, abatidos, mas não destruídos, porque trazendo no corpo a morte de Jesus, para que a vida da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Então, frágeis, Deus confiou em nós, pessoas frágeis, algo de grande valor, que é a mensagem do Evangelho. Enquanto nós morremos a cada dia por meio das tribulações, nós podemos abençoar as outras pessoas. Enquanto nós sofremos dificuldades constantes, nós podemos abençoar as outras pessoas. De que forma? Mostrando que a nossa esperança não está nesse mundo. Às vezes nós damos tanta atenção às dificuldades e reclamamos tanto dela, né? E esquecemos, como nós acabamos de ler aqui, a nossa vida ela é passageira, ela é algo que vai deixar de existir um dia, para que no futuro nós reassumimos ela na eternidade. Então, quando estamos passando por provações, compartilhamos sim, pedimos para os irmãos orar pelas nossas dificuldades, nossas dores, nossas doenças, mas podemos glorificar a Deus por meio dela, e que todos sejam abençoados. E sempre nos exemplos de Esmeralda, né? Com todas as dificuldades, vinha à igreja, se perguntava se está tudo bem. Por quê? Aquele estado não é um estado eterno. Hoje ele está na glória. Como dizia nosso irmão Paulo Carrinho, tocando harpa, né? Talvez o Paulo esteja tocando flauta, não sei. Mas estão na glória do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, de que maneira que isso pode ser visível para o mundo? Se ele não está fisicamente ou pessoalmente na terra em nossos dias. Cristo será visível quando nós cristãos que sofremos a serviço do Senhor manifestemos, através dessa carne mortal, a sua pessoa. Então o apóstolo Paulo fala, por meio do sofrimento, Cristo será notado. E ele continua no versículo 11: pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. As pessoas verão Jesus por meio da nossa vida. Quanto mais a igreja é perseguida, e isso é histórico, quanto mais a igreja é afligida, quanto mais a igreja é flagelada, acossada, mais o cristianismo se espalha. O apóstolo Paulo teve essa experiência. Ele ia atrás dos cristãos para perseguir, para matar, e a igreja crescendo até o ponto que Deus o salvou. Teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E ali então ele pôde reconhecer o poder do Evangelho. Tertuliano dizia: o sangue dos mártires é a semente do Evangelho. Todos aqueles que morrem pelo Evangelho estão produzindo mais pelo Evangelho. Então, nós vivemos um Evangelho moderno, onde ouvimos em nossos dias aquela vida fácil, né? A pregação ela traz facilidades. Eles não querem saber de uma vida de perseguição, de luta, até mesmo às vezes de um isolamento social. Ele é crente, não vamos convidar ele não, porque vai estragar o nosso evento. As pessoas não querem saber da ideia de ser um crente que tem como garantia sofrimento. Para muitos, ser Jesus é sinônimo de paz, prosperidade, vida segura. Qual é essa garantia na Bíblia que temos aqui na terra ainda? Paulo deixa claro que a morte por causa de Jesus é mais do que normal. Morrer por causa de Cristo, ele mesmo fala, né? É lucro. Para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Porque pela morte do crente, Jesus se manifesta ao mundo. As pessoas verão ao Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Paulo fala que a vida se manifeste através do nosso corpo mortal. Ele vai no versículo 12 dizendo o seguinte: de maneira que em nós opera a morte, entretanto em nós a vida.
Paulo resume tudo o que diz até aqui, lembrando aos coríntios que foi por meio do sofrimento constante que a vida chegou até nós. Nós estamos falando de quinta-feira, 52 semanas com Cristo. Falamos 2 ou 3 semanas sobre o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Depois falamos dos flagelos, dos açoitos. E a semana passada falamos do caminhar do Senhor Jesus Cristo até a cruz. Todo o sofrimento. E a gente fala, como eu disse, né, meu irmão lembrou hoje de manhã, Jesus morreu na cruz. Mas você sabe o que é morrer na cruz? Se não sabe, vem de quinta-feira, você vai saber. Morrer na cruz não é tropeçou, caiu, né? Ali. Não é foi atropelado. Não é como o irmão disse, né? Alguém que estava na mesa para comer, morreu. Acho que o pai do menino da apóstolo é assim. Ele sentou para comer, morreu. Um outro irmão, diácono de uma igreja, pastor de uma igreja, ele estava lá, acho que era uma Assembleia de Deus, vários deles assim, ele deu testemunho, sentou, e aí o pregador olhou assim, o dirigente olhou, olha, nosso irmão acabou de partir para a glória. Sentou, morreu. Então, nós estamos sujeitos a isso, só que através da nossa morte, Cristo é glorificado. Então o apóstolo Paulo ele diz isso. Assim como ele enfrentou inúmeras dificuldades para levar o Evangelho aos coríntios, ele disse que valeu a pena. Por quê? Porque os coríntios aceitaram Cristo e receberam a vida eterna. Os prejuízos e sofrimento físico de Paulo foram um lucro espiritual para outros. Tem aquele testemunho dos missionários americanos entre a tribo da Venezuela, Alcas, né? E até tem um filme chamado Fogo Selvagem, Terra Selvagem, e história de um deles é Jim Elliot e outros missionários. Foram pregar o Evangelho numa tribo, passaram vários anos ou meses tentando contactar. Quando tiveram contato com aqueles índios, acho que eram 7 missionários. Os índios mataram, todos morreram. O primeiro contato tiveram direto, os índios foram lá e mataram eles. Aí você fala, que vantagem tiveram esses missionários em levar o Evangelho? As esposas desses missionários voltaram lá e levaram o Evangelho naqueles índios. E lá naquela tribo existe uma igreja hoje. E um dos que liderou a matança converteu e foi batizado, ou ele batizou um dos filhos missionários que era pequenininho. Então, você fala, Deus precisava fazer tudo isso? Quantos jovens despertaram para o campo missionário por meio daqueles lá? Tem um livrinho, acho que está na biblioteca aí, que conta a história desses missionários. Então, aqueles homens como nós são pessoas fracas, frágeis. Então, em meio à nossa fraqueza e fragilidade, o Evangelho foi confinado. E por essa razão nós devemos falar. O apóstolo Paulo fala no versículo 13, assim está escrito, criei por isso declarei, como esse mesmo espírito de fé. Nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Então nós não podemos nos calar diante dessa realidade. A nossa fé deve nos manter firme na pregação do Evangelho. Como eu disse, não é talvez você chegar e sentar com uma pessoa, se você tiver essa oportunidade, tudo bem. Olha, eu quero falar do Evangelho para você, me dê meia hora. Não, às vezes um cafezinho, você pode falar, por isso que Jesus morreu na cruz, para nos salvar, para nos dar vida. Alguém fala, você viu fulano morreu? Como eu tenho medo da morte. Olha, eu não tenho, porque Cristo pagou. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes eu vou em algum lugar assim, e a gente usa aquela pessoa, para tudo se tem um jeito, menos para a morte. Aí eu brinco, mas para a morte Jesus já deu um jeito. Então você está conversando com alguém lá, não, tem jeito para tudo, menos para a morte. Não, para a morte Jesus deu um jeito. Então, de uma forma clara, a pessoa começa a pensar a respeito disso. Então, da mesma forma que as perseguições e aflições de Paulo não selaram a sua boca, não calaram a sua boca, a fé verdadeira, ela deve sempre ser acompanhada da expressão do Evangelho. É impossível permanecer calado.
O salmista, no Salmo 116, 10, ele também diz isso. Crie, eu crio. Eu escrevi uma frase errada aqui, Salmo 116, 10. Acho que o corretor de texto, ele escreveu algo no meu lugar. Salmo 116, 10. Conservei a confiança, mesmo quando dizia, estou sobremodo aflito. Então o texto não está certo. É impossível parecer calado, assim como o Salmo 116, 10 nos ensina. Eu criei por isso dele, esse dele não está aqui. Eu criei por isso creio, mas não é o versículo 10. Mas é essa a realidade. Se nós cremos, nós falamos, criei por isso eu falo, por crermos nós podemos testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos ficar calados. O custo do Evangelho, ele se dá por meio daquilo que nós podemos pregar. Então, se nós mentirmos a palavra de Deus, pessoas deixarão de ouvir. Pode até parecer estranho que Paulo não se deixa abalar pelo perigo constante de morte. Pelo contrário, Paulo se assustava muitas vezes, Mas mesmo diante dos sustos que ele poderia levar em meio à perseguição, ele depois declara no versículo 14: temos certeza de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, da mesma forma nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Ou seja, qual que é a convicção de Paulo? Olha, meu corpo pode sofrer, eu vou ser apedrejado, eu já fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu passei fome, passei frio. Ele faz essa lista aqui no final da segunda carta. Mas uma coisa eu tenho certeza, que mesmo morrendo, eu serei ressuscitado, porque Cristo ressuscitou. Eu gosto sempre que eu vejo um presépio, um desenho, eu sempre gosto, até se eu tivesse essa tecnologia no meu computador, eu ia tentar fazer. Você coloca o presépio, a cruz atrás, sombra, a cruz, o túmulo vazio, e depois Jesus Cristo no céu convocando a sua igreja. Porque se tiver só o presépio, quantas crianças nasceram? Se tiver só a cruz, quantas pessoas morreram? Do lado de Jesus morreram 2 naquele dia. Mas o túmulo vazio, o Senhor Jesus da eternidade, como Paulo fala aqui, que vai nos apresentar junto com ele, só mesmo Jesus Cristo pode fazer. Esse é o tesouro que nós guardamos em nós mesmos, em nossos corpos. Então, o mesmo Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também ressuscitará o apóstolo Paulo e ressuscitará cada um daqueles que confiam nele como seu Salvador. Então, firmado nessa embalada esperança da ressurreição, o apóstolo estava disposto a suportar dificuldades terríveis. Sabia que os sofrimentos tinham 2 resultados. Multiplicar as bênçãos para os coríntios. Desse modo, tornaria com grande ação de graça. Versículo 15. Por isso é para vosso benefício, para que a graça que está alcançando mais e mais pessoas faça transbordar muitas ações de graça para a glória de Deus. Então, multiplicar as bênçãos para os crentes e render graças para Deus. 2 motivações que norteavam todas as palavras do apóstolo Paulo. E as suas maiores preocupações eram a glória de Deus e a bênção aos seus semelhantes. Deve ser a nossa preocupação. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. E que as pessoas sejam abençoadas por meio das nossas vidas. Paulo sabia que enquanto mais ele sofria, mais a graça de Deus se tornava disponível aos outros. As pessoas viam naquele homem destinado a pregar o Evangelho mesmo diante de tanta perseguição. Eu não lembro qual foi a cidade que Paulo foi, quando iniciaram a sua primeira viagem. Ele foi apedrejado, dado como morto, e no retorno ele voltou à cidade. Você voltaria? Você foi pregar o Evangelho lá num bairro, um bairro aí, Morro dos Macacos, um bairro famoso. Você foi pregar o Evangelho lá, Vila Rica, pregou o Evangelho lá, foi ameaçado de morte, saiu fugido, correndo, mas passa um dia, você volta lá, você desvia, voltou para o bairro na frente. Paulo fez isso, por quê? Porque ele sabia,
que a graça de Deus se tornava disponível aos outros por meio do seu sofrimento. Quanto mais pessoas eram salvas, mais ações de graças eram oferecidas a Deus, e Deus era glorificado. E ele explica isso no versículo 16, que a sua disposição de suportar sofrimento e perigo era motivada pela inabalável esperança da ressurreição. Novamente ele fala: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior seja desgastado, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Por quê? Porque o exterior um dia estará na eternidade. Então, Paulo não se desanimava. O processo de deterioração física estava sempre em andamento e está igual. Você pregando ou não pregando o Evangelho, você vai se deteriorando cada dia. O corpo vai, né? Não é o mesmo. Então Paulo, ele, mesmo sabendo que o seu corpo estivesse sofrendo desgaste, havia uma renovação espiritual que lhe permitia prosseguir apesar de todas as circunstâncias adversas. Michelangelo estava, quando ele fazia, todo mundo conhece Michelangelo, né? Pelo menos a história dele, fez o Rei Davi, fez outras estátuas maravilhosas. É do Rei Davi que foi de novo de Esparta, né? Então o real ficou enorme. Só falta falar. Mas ele disse que ao trabalhar com o mármore, ele percebeu que quanto mais desgastava o mármore, mais a imagem da estátua aparecia. Então você tem um bloco de mármore e começa a bater nela. Quanto mais você bate nela, mais a beleza de uma imagem vai aparecer. Como é que podemos ser motivados a pregar o Evangelho se a promessa do resultado ou a consequência disso é o sofrimento, é dor, é perseguição? O versículo 18 responde: sendo assim, fixamos nossos olhos naquele que se pode enxergar. Não, desculpa, sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporários, ao passo que os que não se veem são eternos. Qual é o segredo de Paulo? Qual é o segredo de todo aquele que prega o Evangelho sem temor? É que ele não fixa os olhos naquilo que se enxerga, mas naquilo que está fora desse tempo, nas coisas invisíveis, nas coisas eternas. Muitos olham para aquilo que é terreno, é temporário. O crente olha para aquilo que é espiritual, é eterno. A glória de Cristo, as bênçãos e as recompensas reservadas para o servo fiel são e devem ser as nossas motivações, assim como foi do apóstolo Paulo. Que nós possamos, como vasos de barro, em nossas vidas possamos refletir Cristo, para que a glória eterna, para que na glória eterna possamos gozar da verdadeira paz e prosperidade, algo que esse mundo não pode nos dar. Nem com todo o dinheiro do mundo nós iremos alcançar nessa vida paz e prosperidade. Podemos ter momentos de paz, podemos ter momentos alegres. Até brinca, né? Dinheiro não traz facilidade, dinheiro não traz felicidade. O iFood manda trazer, né? Não, você pensa que dinheiro traz felicidade? Não traz, não. Mas manda buscar. Mas é passageiro. Pessoas que vivem, né, de alegrias passageiras, elas têm que se alimentar diariamente dela, porque a alegria de hoje se foi e amanhã precisa de uma nova experiência. Mas nós temos uma alegria eterna do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos descansar no nosso valor. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ritual hino.